Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Faz tempo eu sei que eu não apareço aqui, mas hoje eu vim conversar com vocês sobre esse livro aqui, A Trégua, do Mario Benedetti. Se você já leu esse livro e quer discutir aqui com a gente um pouquinho, conversar um pouquinho sobre esse livro, já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos lá, conversa sobre esse livro bacana aqui. Bom, antes da gente começar a falar sobre o livro do Mário, eu queria pedir desculpas a vocês por ter ficado ausente aqui no canal alguns meses. Eu estava finalizando a minha graduação período passado e estava naquele período de TCC e tudo mais, e 13 disciplinas, enfim, estava uma loucura. E também eu me mudei e tudo mais, então por isso eu fiquei um pouquinho ausente. Mas agora eu estou voltando e a gente vai começar a falar sobre o livro. Bom, o livro A Trégua, esse livro foi um livro entregue pela Caixinha da Tag no ano passado, inclusive eu estava atrasado na leitura, mas ele é um livro uruguaio, foi publicado na década de 60 e a história se passa na década de 50, lá em Montevidéu, na capital uruguaia. A região ali da Prata, né, Uruguai, Argentina, é uma região que eu adoro. Então, quando eu fui ler o livro, quando eu vi que ele se passava nessa região, eu fiquei logo bastante animado em revisitar a região, nem que fosse através do livro, né? Não deixa de ser uma viagem. Inclusive, Uruguai. Enfim, o livro fala basicamente desse senhor aqui da capa, que é o Martim Santomé. Martim Santomé, ele é um senhor de meia idade, seus 40 e poucos anos, e ele trabalha em um escritório de contabilidade. Então ele passa aquela vida dele bem pacata, né? Casa, trabalho, trabalho, casa, às vezes um café, né? Que é bem comum também naquela região, aqueles cafés. E ele vive uma rotina maçante. Ele mesmo fala que é uma vida meio apagada, meio sem graça, sem muitos acontecimentos, né? Aquela rotina, escritório, trabalhos, enfim. Ele tem 3 filhos e ele não se dá muito bem com esses 3 filhos dele. Ele não tem aquele diálogo, não consegue conversar muito bem com eles no dia a dia. Não tem muito papo, digamos assim, né, com os filhos. É bem interessante. E aí ele vem vivendo essa vida rotineira dele, maçante, sem graça, apagada, até que num momento chegam 3 funcionários novos num escritório que ele trabalha. E dentre esses, eu acho que são 3 funcionários, se não me falha a memória, gente, me desculpem. Mas desses 3 funcionários que chegam, um é uma mulher chamada Laura Avejaneda. Laura. E a princípio ele acha ela uma pessoa comum, chegou lá, tá trabalhando, tudo bem. Só que depois de um tempo ele começa a se interessar por Laura. E começa a achar nela alguns atrativos, não somente físicos, mas acha ela interessante, enfim. E aí acontecem certas situações, né, no, no escritório, em que ele tenta se aproximar dela, ela fica se afastando, né, na defensiva e tudo mais, lógico, né, ele é um rapaz de meia idade, seus 40 e poucos anos, 45, 46 por aí, e ela, aliás, 49 por aí, e ela no auge dos seus 24, 25 anos. Então, né, para a sociedade isso ainda é um tabu, né? Imagina naquela época. Então, ele tenta se aproximar dela, mas com aquele ar mais paternal, assim, de conversar com ela, de dar conselhos, de chegar e conversar assim como se fosse um pai. Ele tem idade para ser pai dela, né? E ela vai começando a se permitir essa aproximação através dessa tática que Martim utiliza, né? De agir como se fosse um pai, né? Dar conselhos e conversar com ela. Depois disso, ela já vai se tocando, né? Não seria tonta a esse nível de não perceber que ele tinha um interesse maior nela, além disso, além de simples colegas de trabalho ou de um simples pai querendo, né, aquele sentimento paternal de cuidado e de cuidado mesmo.
Até que chega um momento que ele convida ela para um café e ela recusa. Mas aí depois ela acaba aceitando e aparece num café. E aí ele começa a jogar real, né, pra ela. Começa a dizer que tem interesse nela. A princípio ela fica meio assim, não se doa, né, a essa relação. Mas aí depois ela acaba cedendo e também demonstrando interesse nele. E eles dois acabam vivendo um grande amor. É muito bonita a história deles dois. E eu acredito que inclusive o nome A Trégua está justamente relacionado a uma trégua que a vida dá a Saint-Tomé, a Martin Saint-Tomé, que é esse senhor, que é o personagem principal do livro, porque é um período que a vida deixa de ser amarga para ele, deixa de ser maçante, chata, sem muitas novidades. É uma trégua que a vida dá a ele, né? É um momento que ele vive de forma mais intensa a vida, é um momento que ele achava que nada mais poderia acontecer na vida dele e simplesmente acontece do nada. É bem interessante esse título, achei muito interessante. E tem outras nuances, né, ao longo do livro também. Inclusive esse vídeo tem spoilers, então se você ainda não leu e quiser parar, pare aqui porque eu vou contar o resto do livro aqui agora. Existem algumas nuances no livro que, assim, me deixaram um pouco desconfortáveis ao ler. Foi a questão do machismo e da homofobia. Martin Saint-Tomé, ele é muito machista. Ele reproduz uma atitude muito machista. Como eu falei, o livro se passa na década de 50, a história, né? Naquela época a gente sabe que até hoje em dia a gente ainda vive isso. Mas talvez naquela época isso ainda fosse mais forte e menos discutido socialmente do que hoje se é. Então, ele tem atitudes de ficar observando as mulheres e detalhando mulheres assim, chega a ser um pouco animalesco, sabe? Observar as características físicas das mulheres e ficar comendo elas com os olhos. Aí eu acho, tem várias atitudes assim. E quando ele tem um momento que ele é bem assim, irônico com questões feministas e abertamente irônico, né, em umas falas dele, quando ele está conversando com Laura Avejaneda, que é a companheira dele, essa garota que ele acaba se envolvendo. Tem outras questões também, questão da homofobia. Tem um rapaz que trabalha na repartição que ele trabalha, né, que ele é homossexual e ele fica chamando abertamente o rapaz de maricas no livro dele, ele reprova abertamente. E continuando, ele é abertamente contra como que eu posso dizer? Ele é abertamente contra essa condição sexual. Então, o livro tem até um revés muito legal, assim, legal e não tão legal, né? Que ele acaba por descobrir depois que o próprio filho dele, o filho mais novo, o Jaime, ele é homossexual. Então, ele tem uma discussão, ele não tem uma discussão diretamente com o filho, porque o filho nem sequer chega a falar diretamente com ele sobre isso. O filho acaba já abandonando lá e tudo mais, e vai embora viver a vida dele, já que ele não tem apoio de nenhum dos irmãos, inclusive não tem apoio nem do irmão dele. Tem um momento que fala que o irmão dá um soco no olho dele, ele fica com o olho roxo. E tem um trecho muito legal, que ele fala assim, na carta que ele escreve para o pai, o filho escreve para o Saint-Tomé, ele fala que ele está com o olho roxo, um pouco fechado, mas o pouquinho que o olho dele está aberto, ele consegue enxergar mais além. Para mim, isso foi uma forma poética de dizer que ele, mesmo com o olho machucado, consegue enxergar mais do que o pai, com os olhos saudáveis, digamos assim, né? Não consegue enxergar a realidade, não consegue enxergar a vida desse sujeito, né? A vida do sujeito homossexual, enfim. Eu achei uma sacada bem legal. Bom, Martin Saint-Tomé vive toda essa vida bacana com Laura Avejaneda, tem essa trégua que a vida lhe dá. Porém, já no finzinho do livro, Laura adoece, pega uma gripe. E dias depois ela começa a faltar no escritório.
E acontece que depois o pessoal da repartição, né, do escritório, fica sabendo que Laura acabou por falecer de complicações dessa gripe. E aí Martim volta àquela vida dele pacata, triste, muito amargurado com a perda de uma pessoa que ele amava. Ele realmente amava ela. Tem trechos poéticos depois da morte dela, que ele a descreve com muito amor, com muito... O amor dele é aquele amor bem completo, sabe? Aquele amor que diz que você ama a pessoa como é, ama o físico dela, ama a pessoa dela, ama tanto o físico como a personalidade dela. É aquele amor completo, realmente. O livro, nessa parte final, ele fica muito poético. E é muito legal de se ler. Eu fiquei bastante chateado no começo do livro por causa dessas questões, né? Essa escrita dele machista e homófoba. Mas eu confesso que o final me surpreendeu e acabou amolecendo meu coração. Você vê que ele é uma pessoa boa, mas reproduz essas questões sociais que a própria sociedade traz, né? De preconceito e tudo mais, esse machismo é arraigado. É um livro que eu dei 5 estrelas, apesar dos pesares, e gostei muito de ler. Então fica aí a dica de leitura, A Trégua, do Mario Benedetti. Eu espero que vocês tenham curtido a análise desse livro, né, o resumo da história. É a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui no canal, então aceito sugestões de vocês para a gente melhorar essas análises. Agradeço demais por vocês terem ficado aqui até o fim do livro. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deem seu like, compartilhem com aqueles amigos que já leram A Trégua ou que pretendem ler. E aguardem que agora eu estou de volta. Vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Até mais!